Vamos então para mais uma das conversas da Sue Johnson que ela traz nessa leitura, que eu já estou aqui com meu livro na mão. O livro Me Abraça Forte. Estamos na conversa 3. São 7 conversas que nós vamos passar nessa leitura e cada conversa a autora chama de uma conversa estilo Me Abraça Forte, que são conversas que favorecem a conexão do casal, que ajuda o casal a sair de um ciclo interminável de brigas e conseguir se conectar em profundidade, conseguir se compreender e conseguir modificar essa dinâmica que pode ser destrutiva para a relação, que são essas brigas intermináveis. Hoje, então, nós estamos na conversa 3, que se chama Revisitando um Momento Difícil. Nessa conversa 3, você vai aprender a interromper a briga e conseguir se comunicar, conseguir conversar com a sua pessoa de uma forma mais profunda. Olha o que a autora traz pra gente. Pessoas que se sentem ativamente seguras têm mais facilidade de fazer isso, de interromper a briga. Elas conseguem dar um passo atrás e refletir sobre o processo e também são capazes de assumir sua parcela de responsabilidade. Para casais angustiados, é muito mais difícil. Eles ficam presos no caos emocional que paira na superfície do relacionamento, vendo o outro como uma ameaça, um inimigo. Então lembram que nós conversamos sobre o quanto as brigas, os diálogos diabólicos, o quanto tocar em pontos sensíveis vão passando pra gente a mensagem de que o relacionamento é um espaço inseguro, é um espaço onde eu estou em risco e por isso, para nos defendermos, a gente utiliza das estratégias de ataque ou de fuga. Então, a autora quer nos ensinar nessa conversa 3 a dar um passo para trás, a tentar entender o que está acontecendo na briga como um todo e não ficar imerso naquele ciclo interminável. E ela fala como que os casais que têm um ambiente seguro no relacionamento, como que eles conseguem lidar com esse movimento de dar um passo para trás. Eles conseguem fazer esse movimento. Já para casais inseguros, ou seja, casais que estão vivenciando esse ambiente arriscado dentro do relacionamento, fica muito mais difícil de dar um passo para trás, olhar para a situação como um todo, assumir a própria parcela de responsabilidade e fazer diferente. A autora ainda diz que casais que conseguem fazer isso, sair desses diálogos diabólicos, se comunicar com mais conexão, depois disso eles podem não estar tão próximos quanto desejam, mas conseguem contribuir um com o outro e administrar os danos. Então entenda que não é sobre nunca mais ter uma discussão ou ter uma briga no seu relacionamento, mas é o que vocês fazem com esse desentendimento. Se ele vai se tornar um padrão que vai se repetir em algum momento, se ele vai se converter em afastamento para vocês, em desconexão, ou se vocês vão conseguir utilizar esse momento para contribuir um com o outro e administrar os danos juntos. Casais que conseguem fazer isso, ou seja, interromper a briga, passar por esse processo de enxergar a discussão como um todo, que a gente vai falar mais como fazer isso, eles podem ter suas diferenças e ainda assim não cair em diálogos diabólicos, impotentes. Podem tocar os pontos sensíveis um do outro e não cair em cobranças ansiosas ou numa retração indiferente. Podem lidar melhor com a ambiguidade confusa que envolve o fato de que a pessoa amada, solução para o medo, de repente é a fonte desse medo. Então ela está descrevendo aqui o que acontece quando há segurança emocional dentro da relação. Quando isso acontece, o casal consegue administrar os danos, consegue se reconectar após uma briga. Então, não é sobre a ausência de brigas,
mas sim como lidamos com essas discussões depois que elas acontecem. E também é sobre não permitir que essas brigas vão ficando cada vez mais intensas. Nessa terceira conversa, você vai aprender a assumir o controle em momentos de desconexão emocional, que também vai ser chamado de falta de sintonia. Estamos falando das brigas, das discussões, evitando que a situação se agrave e retornando à segurança. Para isso, é importante que você relembre um momento difícil do seu relacionamento. Então, retome algum momento de discussão, de preferência uma discussão mais intensa entre vocês, para você ir aplicando tudo que a gente for conversando aqui, combinado? Então, vamos aprender a desacelerar a briga. São 7 passos que nós vamos seguir. Passo número 1, interromper o jogo. Para tudo. Stop. Tem várias técnicas, principalmente de manejo da raiva, que são técnicas voltadas para interromper mesmo. Parar. Vamos fazer uma pausa, não importa o que eu ainda quero falar, ou que a outra pessoa ainda quer falar, não importa. Vamos interromper, parar tudo. Lembre-se que essa conversa é sobre assumir o controle da situação. No momento da briga, o casal está com as emoções muito intensas, claro, mas também entra muito naquela encontro culpado, que é um dos diálogos diabólicos, onde a gente fica ali tentando encontrar quem está certo e quem está errado. A autora descreve que é nesse momento que a gente entra que a gente usa muito dos pronomes eu e você. Olha o exemplo. Eu mereço cuidado aqui e se você não é capaz disso, então não preciso de você. É um momento em que o casal está sendo antagonista na história. Estão se atacando como se estivessem os dois em lados opostos, jogando em times opostos. Nesse momento, vocês vão interromper a briga. Não exatamente no momento em que vocês estão usando os pronomes eu ou você, mas no momento que a briga está acontecendo. Interrompam a briga. Nesse momento que vocês interrompem a briga, vocês conseguem ter mais condições de usar o pronome nós. E ela dá um exemplo de um casal em que ele fala o seguinte, nesse momento em que ela interrompe a briga. Na verdade, ele interrompe a briga com essa frase. Podemos parar com isso? Nós dois vamos sair perdendo. Então, ele mudou o pronome para nós. Quando ele fez isso, ele conseguiu criar um ambiente onde ficasse muito mais claro que são os dois juntos combatendo um inimigo em comum, que é esse ciclo, esse padrão, esse diálogo diabólico que os dois entraram ali. Então, esse é o passo número 1. O passo número 2 se trata de admitir os próprios movimentos. Ou seja, eu preciso me perguntar qual a minha contribuição no ciclo, no conflito. Quais os comportamentos que eu tive e que ativaram o pior na outra pessoa. Eu sei que esse não é um movimento muitas vezes fácil de se fazer, porque a gente está saindo de um movimento em que eu estou tentando colocar a culpa e a responsabilidade na outra pessoa para reconhecer o meu próprio movimento, o meu comportamento que não ajudou naquela situação específica, nesse momento difícil que você está revisitando enquanto eu vou passando aqui pelos 7 passos. Eu entendo que isso não é tão fácil. A gente tem uma tendência a colocar a responsabilidade na outra pessoa, mas você vai precisar admitir o seu próprio movimento. E aí talvez você está pensando, não, mas eu não fiz nada, foi o outro que... Você ainda não interrompeu a briga. Você ainda está naquele movimento de falar de você e falar do outro de forma separada. São vocês dois juntos nesse processo. Juntos, inclusive, na briga, na discussão. Então, você tem sim a sua parcela. Admita o seu próprio movimento dentro da discussão.
O passo número 3 se trata de admitir os próprios sentimentos. Aí é o momento de nomear as emoções. O que você sentiu quando a outra pessoa teve um determinado comportamento que mexeu muito com você? Quais foram essas emoções? São emoções superficiais, de raiva, ou são emoções mais profundas, mais vulneráveis? Culpa, vergonha, medo principalmente. Esse é o momento de admitir as suas emoções superficiais e turbulentas. Geralmente a raiva, a confusão. Esse é o primeiro passo para você se tornar acessível para outra pessoa. E aí a autora ainda recomenda que uma estratégia boa nesse momento é se descrever em partes. Tem uma parte de você que é fúria, raiva, insensibilidade, frieza, mas tem uma outra parte que está abalada, que está chateada, que está triste, que está com medo. Então, nesse momento é importante você admitir as suas emoções mais superficiais, mas já começar também a entrar em contato com essas emoções mais vulneráveis e mais profundas. Passo número 4. Reconheça que moldamos os sentimentos do outro. A gente precisa reconhecer que nossas estratégias habituais para lidar com as emoções tiram o equilíbrio da pessoa amada e ativam medos mais profundos. Se eu e você estamos conectados, meus sentimentos naturalmente vão afetar os seus, mas enxergar o impacto que temos sobre as pessoas que amamos pode ser muito difícil quando somos dominados por nossas próprias emoções, principalmente se o medo estiver estreitando o nosso olhar. E eu já presenciei, acontece com uma determinada frequência, de uma das pessoas da relação tentar minimizar o que a outra está trazendo como um problema. Olhar para aquela queixa do outro e falar, nossa, mas isso é algo tão bobo, não precisava desse barulho todo que você fez. Isso é tão superficial, uma coisinha tão pequena, não entendo por que a gente fica discutindo por coisas tão pequenas. E aí a outra pessoa que está queixando se sente invalidada, desvalorizada, não ouvida. Só que muitas vezes a pessoa que ouve a queixa não tem a intenção de minimizar a dor da outra pessoa. Ela tem uma dificuldade de reconhecer que machucou a sua pessoa. Não é fácil reconhecer. A gente sabe racionalmente que temos algum tipo de influência no que a outra pessoa sente. A gente sabe que um comportamento nosso pode machucar a outra pessoa, mas é muito difícil a gente reconhecer isso. É muito difícil a gente se colocar no lugar de que feriu a outra pessoa. Mas esse é um movimento muito importante, porque quando você olha para a dor da outra pessoa, você permite que essa dor exista. E você só consegue ajudar a curar uma dor se você reconhecer que ela existe. Então esse é o passo número 4. Passo número 5. Perguntar sobre as emoções mais profundas do outro. Então lembra que a gente falou no passo 3 que íamos começar a entrar em contato com essas emoções mais profundas? Então aqui é o momento de você perguntar para outra pessoa. Olhe com curiosidade para as emoções mais ocultas um do outro, em vez de apenas ouvir as próprias mágoas e medos e imaginar o pior. Então, pergunte para outra pessoa o que você realmente sentiu, o que estava por baixo dessa superfície de raiva, de confusão, de ataque, de fuga, de desligamento, de frieza. E de novo, eu sei que não é fácil fazer esse movimento de encontrar essas emoções mais vulneráveis, mas esse é um movimento totalmente possível. Passo número 6. Compartilhar suas emoções mais profundas. Então, agora que você já fez um movimento de olhar com curiosidade,
com interesse aberto, genuíno, para reconhecer as vulnerabilidades da outra pessoa, as emoções mais profundas da outra pessoa, agora é a sua vez de compartilhar suas emoções mais profundas, que são geralmente tristeza, vergonha e com mais frequência o medo. Fazer isso pode ser o passo mais difícil, mas também é o mais recompensador. Isso permite que seu par veja o que de fato está em jogo quando vocês brigam. Então, quando você... Deixa eu ligar aqui o meu computador, que ele deu um sinal aqui de bateria. Quando você está sofrendo, eu sei que é difícil dizer para outra pessoa que no fundo você está com medo. Você está sentindo um pavor enorme da relação de vocês acabar, de vocês se separarem, de terem um divórcio, da família desmoronar. Mas esse aqui é o momento de você compartilhar isso com a outra pessoa. Último passo, passo 7. Manter a união. É o momento de vocês entrarem no modo de manutenção dos ganhos, das conquistas que vocês alcançaram até aqui. Os passos anteriores renovam a parceria entre pessoas que se amam. Agora o casal chegou a um consenso e tem uma causa em comum. Não se veem mais como adversários, mas como aliados. Podem assumir o controle das conversas negativas que alimentam suas inseguranças e encará-las juntos. Então é parar de olhar o outro como o culpado e olhar para o outro como alguém que está preso, como alguém que está sofrendo, com medo, com tristeza, com vergonha. E lembre-se de que a cada final de capítulo tem um exercício prático para ajudar vocês nesses movimentos que são mais difíceis. Os movimentos de identificar suas emoções mais vulneráveis, por exemplo. Então, lá no nosso grupo do Clube do Livro, tem um exercício prático que eu mando, mas também aqui no livro da Sue Johnson tem exercícios ainda mais detalhados e profundos que vocês podem fazer juntos. Vocês conseguirem passar pelos 7 passos, significa que vocês nunca mais vão ter um desentendimento, nunca mais vão ter essa perda de sintonia e de conexão? Claro que não. Isso significa que vocês estão dando passos muito importantes para construir uma conexão mais segura. Só que isso requer prática. Conter uma fissura antes que ela se transforme em um abismo intransponível ajuda vocês a aprenderem 2 verdades cruciais. Primeiro, que a reação de um parceiro num momento chave, um momento difícil, pode ser profundamente dolorosa e ameaçadora para o outro. Segundo, que as reações negativas do parceiro podem ser tentativas desesperadas de lidar com medos, principalmente o medo da perda, o medo do afastamento, que é o que a gente chama de medos relacionados ao apego, relacionados ao vínculo que você estabeleceu com a sua pessoa. Lembrando que quando eu digo aqui de reações que são ameaçadoras para outra pessoa, eu estou me referindo à ameaça a um nível emocional. Ameaça que a gente vivencia quando o relacionamento se torna um ambiente de insegurança emocional. Não estou me referindo à integridade física. Se você teme pela sua vida, pela sua segurança, nada do que eu estou falando aqui serve para você. Você precisa de apoio, tanto de pessoas que são importantes para você, amigos, familiares, como também profissionais para te ajudar a sair dessa relação que traz para você um medo de ser agredida, medo, enfim, de sofrer uma série de violências, ok? Mesmo com a prática, vocês vão precisar ter momentos em que vocês vão se perguntar, podemos tentar de novo? Porque, como eu falei, mesmo que vocês passem pelos 7 passos,
Não significa que vocês vão ficar expertos em interromper a briga, revisitar esses momentos difíceis e olhar para eles com outros olhos, com o pé nas costas. É uma prática constante que precisa acontecer. E se vocês não passarem pelos 7 passos, não tem problema, vocês podem tentar de novo numa próxima oportunidade. Os passos, eles são uma sequência importante, porque cada passo é uma preparação para o passo seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse trecho do livro, em que vocês aprenderam a interromper a briga e conseguirem comunicar as suas emoções mais vulneráveis, conseguiram comunicar o que realmente está acontecendo ali dentro de vocês nesses momentos de discussões, tá bom? Até a próxima leitura.